Quem de vocês já esteve nas melhores galerias do nosso planeta? Quem já apreciou com o coração acelerado as obras-primas expostas lá? Agora vamos mostrar para vocês gratuitamente uma imagem exclusiva que ninguém viu antes. As pinturas neste vídeo, em beleza e importância, superam as grandes obras expostas no Louvre, no Museu Metropolitano e na Galeria Uffizi juntos. Então, agora vocês verão 50 tons de Júpiter, uma paleta tão rica que só o universo pode criar. KKKKK, inscreva-se, legendas. Certa vez, os astrônomos tiveram a ideia de enviar uma sonda automática para o maior objeto do Sistema Solar, Júpiter, e em 5 de agosto de 2011 isso aconteceu. Como parte do projeto Novos Horizontes, a sonda Juno foi enviada com sucesso ao nosso gigante gasoso para examinar de perto tanto ele quanto seus satélites ao redor. 5 anos depois, em 2016, a nave entrou em órbita polar e, desde então, a sonda envia regularmente grandes pacotes de dados para a Terra, que os cientistas vão decifrando aos poucos. É por isso que recebemos imagens totalmente novas de Júpiter e de seus satélites, não de imediato, mas de forma regular. Afinal, muitas informações ainda estão sendo processadas, mas as que já foram decifradas provam que a JunoCam valeu totalmente o investimento. É uma das melhores câmeras já instaladas em sondas, embora inicialmente esse equipamento, integrado à estrutura da estação automática, não estivesse entre as prioridades. No entanto, agora a NASA mudou de opinião e até abriu o banco de imagens da JCM, permitindo que usuários externos processem artisticamente as imagens. Os resultados ficam impressionantes. O que exatamente Juno viu em Júpiter? Quais segredos ela revelou para o público da Terra? Ela penetrou no âmago dos gigantes, ficou um pouco ofuscada pelos relâmpagos brilhantes, admirou as auroras polares e também descobriu o segredo mais importante do nosso gigante. A única câmera da sonda começou a filmar praticamente desde o momento em que alcançou a órbita de Júpiter, durante o sobrevoo do gigante, a uma velocidade de 208.000 km por hora. Juno viu o polo norte do planeta. Seu ciclone central é um enorme anel com quase 3.000 km de diâmetro, cercado por 8 tempestades menores, girando no sentido anti-horário. Esses ciclones são, em geral, cerca de 2 vezes menores do que os que estão no Polo Sul. Juno registrou temperaturas sobre essa região variando de 83 a 13 graus Celsius. As condições em Júpiter, em particular as nuances de sua rotação e a monstruosa pressão atmosférica, não permitem que as tempestades se separem ou se fundam em uma única, porém gigantesca. É por isso que podemos observar padrões impressionantes formados por gases mortais girando em velocidades enormes. Por que a imagem do Polo Norte de Júpiter é diferente no espectro infravermelho? A questão é que, quando a sonda se aproximou dessa região, ela estava mergulhada na noite polar, então não foi possível ver os ciclones imediatamente à luz do Sol. Juno vai precisar se aproximar pelo menos mais 4 vezes da enorme tempestade agrupada para fotografar completamente todas as áreas do Polo Norte. Então ainda podemos esperar muitas surpresas. Quais outros segredos desse enorme polo jupiteriano Juno já revelou até hoje? Primeiramente, ela confirmou a existência de uma grande mancha de raios-X, que só pode ser detectada nesse espectro. Ela foi descoberta pela primeira vez pela sonda Chandra, mas Juno ainda vai estudar esse fenômeno com mais detalhes e talvez entender sua natureza. Além disso, a estação automática revelou ao mundo um evento espetacular, auroras polares em grande escala. Aliás, aqui Júpiter também nos surpreendeu, mas não pela beleza ou pela escala do fenômeno, e sim pelo fato de que o planeta é capaz de gerar auroras polares por conta própria. O fenômeno ocorre por causa do vento solar, mas em Júpiter acontece devido à sua rápida rotação e ao seu campo magnético extremamente forte. Quais momentos interessantes podemos destacar? Durante a missão, Juno, no final do verão de 2016, ocorreu a máxima aproximação de Juno com Júpiter.
a 11 mil quilômetros acima da camada superior das nuvens, o que resultou em uma série de imagens impressionantes. Nelas, podem ser vistas espirais e redemoinhos de cores absolutamente inimagináveis. Graças a isso, não apenas vemos um mundo distante como se fosse com nossos próprios olhos e literalmente mergulhamos nele, mas também podemos entender melhor o processo de formação da camada de nuvens de Júpiter. Essas imagens foram trabalhadas por astrônomos amadores, que as processaram cuidadosamente para torná-las mais realistas e compreensíveis. O que você acha? Eles conseguiram? Você sabia que em Júpiter existem verdadeiros jatos de plasma diferentes dos perigosos e espetaculares jatos emitidos pelos magnetares? Esses jatos são provocados pelo campo magnético de Júpiter, e Juno conseguiu fotografar as consequências de sua influência na atmosfera do gigante. A possibilidade da existência de fluxos de plasma em camadas magnéticas em Júpiter foi descrita na revista National Communication como parte de uma pesquisa conduzida por astrofísicos dos Estados Unidos e da China. Agora, essas suposições teóricas foram confirmadas. As imagens da sonda Juno registraram vários jatos, incluindo o N3. A estação automática também captou um momento único, quando alguns tipos de nuvens se elevavam acima das outras, de forma semelhante às nuvens de tempestade na Terra. Além disso, a Juno registrou correntes atmosféricas em jato que formam a aparência reconhecível do planeta. Essas estruturas, como pequenos riachos paralelos, fluem de oeste para leste e de leste para oeste, e os ventos nelas sopram a velocidades de várias centenas de milhas por hora. Na Terra, furacões dessa intensidade, felizmente, ainda não foram registrados. Qual detalhe da atmosfera de Júpiter mais frequentemente causa discussões e atrai atenção constante? Claro, a Grande Mancha Vermelha é um furacão global, observado pelos terráqueos há 3 séculos. Juno conseguiu fotografar o interior dessa tempestade a uma altitude de 8 mil quilômetros. Nenhum outro sonda conseguiu chegar tão perto desse monstro. A sonda mudou a compreensão sobre a localização do furacão. Antes, acreditava-se que ele estava acima de todas as outras tempestades, mas Juno descobriu que não é assim. A tempestade, como um redemoinho sangrento, se aprofunda cerca de 300 quilômetros nas camadas do bolo gasoso de Júpiter. A atmosfera de Júpiter é um verdadeiro paraíso para furacões. Alguns deles duram apenas alguns dias, enquanto outros têm proporções incríveis e rugem por séculos. Basta olhar para a foto tirada pela Juno no verão de 2020. É assim que toda a atmosfera de Júpiter se parece. Não há um único pedaço de tranquilidade nela. Mas sem dúvida nenhum furacão pode competir de verdade com a Grande Mancha Vermelha. Só o seu tamanho já impressiona. Dentro dela caberiam 3 planetas do tamanho da Terra. Há um século, a Grande Mancha Vermelha media 40 mil quilômetros por 14 mil quilômetros. Agora ela diminuiu quase pela metade, mas a velocidade dos ventos continua a mesma. Mais de 600 quilômetros por hora. Existem relâmpagos em Júpiter? Onde mais eles estariam se não nesse gigante? A atmosfera aqui, ao contrário da terrestre, não é composta por nuvens de vapor d'água. Ela é principalmente preenchida por gases mortais para os seres humanos. Nuvens de amônia aparecem próximas aos polos sul e norte do planeta, enquanto na Terra, esse fenômeno perigoso ocorre geralmente perto da superfície. O Equador é atravessado por descargas elétricas 10 vezes mais potentes do que as da Terra. Foi assim que Juno as viu. A tonalidade esverdeada se explica pela grande quantidade de amônia. Mas por que os relâmpagos ocorrem predominantemente no polo norte de Júpiter? Os cientistas ainda precisam descobrir. Mas será que a sonda estudou de perto apenas o nosso vizinho ameaçador? O que Juno conseguiu ver, no entorno imediato do gigante gasoso, a sonda registrou com sucesso alguns dos maiores satélites de Júpiter, Io, Europa e Ganimedes. A sonda analisou especialmente Io com muita atenção, aproximando-se de sua superfície a apenas 1.500 quilômetros. Esse satélite é famoso por sua incrível atividade vulcânica.
provavelmente devido à proximidade com um corpo celeste tão gigantesco como Júpiter. De qualquer forma, Io é o satélite mais ativo de todo o sistema solar. Juno descobriu enormes lagos de lava e também registrou um vulcão equatorial, que não havia sido notado por nenhuma outra sonda antes. Os dados em que os cientistas se baseavam anteriormente foram atualizados. Os astrônomos achavam que não eram lagos, mas sim fluxos de lava. Porém, a sonda Juno esclareceu completamente a situação, já que Io está constantemente em atividade geológica e sua superfície muda com o tempo. Por isso, as próximas missões regionais talvez vejam uma paisagem um pouco diferente. Aliás, as sondas que passaram por Io não ignoraram o vulcão no equador do satélite, provavelmente ele simplesmente não existia. Ele apareceu nos últimos 20 anos. Considerando o tamanho do objeto, sua largura é de aproximadamente 177 quilômetros. Podemos ter uma ideia da atividade verdadeiramente inacreditável desse corpo celeste. Quais outros detalhes do relevo na superfície de Io ganharam uma nova interpretação após o estudo desse corpo celeste por essa sonda? Em primeiro lugar, é a famosa Patera Loci, um lago de lava com 200 quilômetros de diâmetro, que brilha como obsidiana mesmo a uma distância tão grande. Nas imagens é possível ver claramente ilhas que aparentemente são compostas do mesmo material que o líquido do lago, mas que endureceram com o tempo. Essas áreas de terra, de acordo com as imagens das sondas Voyager e Galileu, não mudam com os anos, permanecendo com aproximadamente o mesmo diâmetro, cerca de 3 quilômetros. A localização delas também é inalterada, ou seja, são estruturas estáveis, não flutuantes. Lembram o que disse Voland na obra imortal de Bulgakov, Mestre e Margarida? Ele lembrou ao seu interlocutor que, apesar do desejo dele, o mundo está cheio de sombras. Elas são projetadas por árvores, objetos, prédios e pessoas. Mas algumas sombras não existem apenas nominalmente. Elas entraram para a história da cosmonáutica. E essa é a sombra de Ganímedes que ele regularmente projeta na superfície de Júpiter. Antes da chegada da Juno a esse local, os cientistas já conheciam esse fenômeno, mas a sonda conseguiu fotografá-lo de perto. Sobre qual segredo de Júpiter foi mencionado no início do vídeo, chegou a hora de revelá-lo. O segredo diz respeito ao núcleo do planeta, cuja compreensão a Juno conseguiu mudar completamente. Atualmente, sabe-se que a massa do núcleo é de cerca de 10 massas terrestres, e o tamanho é de aproximadamente 1,5 diâmetro da Terra. Mas isso é praticamente tudo o que sabíamos sobre a parte estrutural mais importante de Júpiter. Além disso, os astrofísicos acreditavam que o núcleo de Júpiter, por analogia com outros planetas, era sólido e estável, mas isso acabou não sendo verdade. Como Júpiter emite uma enorme quantidade de energia, é lógico supor que ele a gera internamente. O que Juno descobriu a esse respeito? Acontece que o núcleo de Júpiter não é nada como imaginávamos. Ele é muito quente, difuso, instável e muito maior do que os cientistas pensavam antes. É possível que ele represente metade do tamanho do planeta. O que isso pode indicar? Provavelmente, há algumas centenas de milhões de anos, Júpiter passou por uma colisão catastrófica que destruiu a estrutura interna do gigante. E depois disso, o corpo celeste literalmente teve que se reconstruir pedaço por pedaço. Se a sonda conseguir medir a camada de gelo de Europa, isso vai ajudar muito a futura missão Europa Clipper, que foi lançada em 14 de outubro de 2024. O início do próprio programa está previsto para a primavera de 2030, já que os dados da sonda Juno continuam sendo ativamente decifrados pelos astrônomos. O que você acha que nos espera no futuro? Que monstros se escondem na escuridão profunda do universo? Será que podemos ver essas criaturas? O que pode se tornar uma pequena janela nos portões gigantes do macrocosmo, através da qual possamos pelo menos 1% desvendar os mistérios do universo. As funções desse portal foram assumidas pelo Observatório Orbital Europeu Euclides com um telescópio a bordo. Foi exatamente ela que, em um tempo recorde, levantou o véu que por séculos nos impediu de ver o que se esconde nas profundezas do nosso mundo global. A missão foi lançada em julho de 2023 a partir do Cabo Canaveral, após o que Euclides seguiu para o ponto de Lagrange, onde está estabelecido atualmente.
Praticamente logo após o início de suas operações, o Observatório Espacial, que recebeu o nome do matemático grego antigo, apresentou imagens cuja nitidez impressiona. E embora o principal objetivo de Euclides seja a busca por matéria escura e energia escura, bem como a compreensão de sua natureza e geometria, através da observação da aceleração da expansão do universo, o telescópio também avistou milhões de galáxias, incluindo aquelas localizadas a bilhões de anos-luz de distância. Quais são os próximos planos ambiciosos do Observatório Orbital? Sua tarefa é criar um grandioso atlas espacial e um mapa tridimensional que cubra 1/3 de todo o céu observável por nós. Essa é uma missão muito trabalhosa, mas se Euclides conseguir, isso será um acontecimento sem precedentes na história da exploração espacial. Como resultado, saberemos muito mais sobre como funcionam os mecanismos do universo do que sabemos atualmente. O Observatório Orbital Euclides apresentou um catálogo que inclui mais de 380 mil galáxias e centenas de lentes gravitacionais. Acontece que esse não é um fenômeno exclusivo, mas sim algo comum em todo o universo. Quais foram as primeiras imagens transmitidas pelo telescópio? São imagens de várias nebulosas e galáxias conhecidas por nós, mas o impressionante é outra coisa. Nenhuma óptica terrestre até então era capaz de ajustar fotos tão nítidas e detalhadas. Além disso, nenhum telescópio ousou olhar tão profundamente na escuridão do vácuo morto como fez Euclides. É realmente verdade. Como você nomeia o iate, assim ele navegará. Então, aqui está para vocês o top 5 exclusivo das primeiras imagens transmitidas pelo telescópio. A nebulosa, Cabeça de Cavalo, a galáxia anã de Barnard, NGC 6822, o aglomerado de galáxias de Perseu, o aglomerado globular NGC 6397 e a galáxia espiral IC 342. Não é preciso ser astrônomo para ver o óbvio. Olhando para essas imagens, dá a impressão de que as galáxias pousaram para o telescópio em algum estúdio fotográfico. A qualidade e o nível incrível de detalhes impressionam a imaginação. Depois que Euclides enviou essas imagens, ficou claro o seu potencial e a capacidade de criar o maior mapa 3D do universo de toda a história da exploração espacial. Isso pode ser visto pelo menos na foto da nebulosa Cabeça de Cavalo, descoberta pela primeira vez em 1888 por William Fleming. É interessante notar que ela está gradualmente se afastando de nós e, em algum momento, pode desaparecer completamente do horizonte terrestre. Isso torna essas fotos especialmente valiosas. Então, se compararmos as fotos desse objeto tiradas pelo Hubble e pelo Euclides, a demonstração do progresso nessa área se torna ainda mais evidente. Aqui estão fotos da nebulosa feitas com outros telescópios, incluindo o Hubble. A diferença é óbvia. É por isso que, neste momento, praticamente todas as publicações online e catálogos estão substituindo as imagens antigas pelas enviadas pelo Euclides. Não devemos condenar os desenvolvedores do site por isso, porque, por exemplo, na imagem da galáxia IC 342, sem qualquer intervenção de inteligência artificial ou editores de fotos, os braços espirais são claramente visíveis. Como se esse objeto estivesse no lugar da nossa Lua, e não a 11 milhões de anos-luz de distância. Por que a imagem é tão detalhada? Antes, era muito difícil observar a galáxia, porque ela está localizada perto do chamado Equador Galáctico, ou seja, um sistema imaginário de coordenadas celestes. O que isso significa? Nesse local há muita poeira, que absorve a radiação dos objetos, daí a dificuldade nas observações. Mas o Observatório Euclides, com a câmera de nova geração VIS e o telescópio CONETS, equipado com um design especial, conseguiu atravessar não só as camadas de poeira cósmica, mas também o tempo. Também a bordo estão previstos o fotômetro NISP e o espectrômetro, o que também contribui para imagens de melhor qualidade. O significado científico dessas descobertas é difícil de exagerar, pois é nas regiões das nebulosas que geralmente ocorre a formação ativa de estrelas. A cabeça de Ícone não é exceção.
E isso significa que agora somos capazes de penetrar no âmago do universo, chegando mais perto do cadinho onde novas estrelas são forjadas. Como que mais o observatório orbital conseguiu se destacar? Em maio de 2024, Euclide enviou novas imagens para a Terra. Graças a isso, podemos observar com mais detalhes o grupo de galáxias Dourado, a galáxia espiral NGC 6744, os aglomerados Abel 2390 e Abel 2764, além de analisar a região de formação estelar Messier 78. A Agência Espacial Europeia, com entusiasmo evidente, divulgou essas imagens comentando que as fotos desse telescópio são uma verdadeira celebração da ciência, permitindo que os cientistas no futuro caçem planetas errantes e usem ativamente galáxias com lentes gravitacionais para estudar a matéria do universo, além de compreender melhor as leis da evolução do nosso mundo. Mas isso ainda não é o mais interessante e surpreendente que aconteceu em março de 2025. Foi exatamente nesse período que o telescópio observou campos profundos do espaço e registrou 26 milhões de galáxias, sendo que as mais distantes estão localizadas a até 10,5 bilhões de anos-luz. Para começar, vamos entender a terminologia. O que são campos profundos? São áreas relativamente pequenas do céu às quais Euclides prestava atenção especial, observando-as por longos períodos. Como diz o famoso meme, se você olhar por muito tempo para o abismo começa a olhar para você. Esse método é ideal para olhar para o passado muito distante do universo, literalmente até as próprias origens. Aqui estão os resultados visuais do que Euclides conseguiu ver. Entre os objetivos do telescópio não está apenas o mapeamento e a geração de imagens. O observatório orbital também foi projetado para medir os parâmetros cosmológicos de cada objeto. No entanto, o mais importante que os cientistas planejam descobrir com a ajuda desta estação espacial é desvendar o mistério dos fenômenos da matéria escura e da energia escura. Esses são os componentes mais misteriosos do universo, sobre os quais, até o momento, só se sabe teoricamente e de forma muito aproximada. Enquanto isso, são eles que influenciam diretamente os principais princípios da evolução do universo. O que é energia escura e matéria escura? Em palavras simples, o principal problema no estudo desses componentes que são fundamentais na cosmologia moderna é que eles não podem ser vistos nem medidos de nenhuma forma, pois não emitem nem refletem luz. Ao mesmo tempo, eles influenciam diretamente a evolução e a estrutura do universo. Por exemplo, a matéria escura. Qual é a sua essência e como descobrimos que ela existe? A matéria escura se manifesta por meio da influência gravitacional, ou seja, é ela que mantém as galáxias unidas graças à gravidade. Assim, ela é a base que mantém tudo unido. O que é então a energia escura? Essa é uma substância ainda mais misteriosa, que supostamente causa a expansão acelerada do universo, e acredita-se que ela represente cerca de 68% do nosso macrocosmo. Por que ela contribui para a expansão? A questão é que a energia escura, hipoteticamente, possui uma pressão negativa, o que leva à repulsão das moléculas e, consequentemente, à expansão do espaço. Ou seja, acontece que a energia escura e a matéria trabalham em conjunto, embora tenham propriedades absolutamente opostas. A primeira repele as partículas e contribui para a expansão do universo, enquanto a segunda, ao contrário, atrai, o que permite formar aglomerados de galáxias e outras megaestruturas. Então, a missão do Observatório Euclides é justamente investigar essa questão de forma mais minuciosa. Como isso vai acontecer? Em primeiro lugar, por meio da medição do desvio para o vermelho das galáxias e do estudo de suas características. As lentes gravitacionais encontradas confirmam indiretamente a presença de matéria escura no universo, assim como o fundo de micro-ondas. Mas o mais importante é o que vemos com nossos próprios olhos. As galáxias realmente não se desfazem, e as estrelas em suas bordas se movem mais rápido,
o que indica a presença de massa adicional que não corresponde às observações visuais. Se não houvesse matéria escura, a teia cósmica composta por paredes, filamentos e vazios seria impossível. Essas estruturas exigem massa adicional para explicar sua formação, bem como sua estabilização dentro dessas formas. É exatamente isso que o Euclides está fazendo. Existe alguma prova concreta da existência da matéria escura fornecida por um observatório espacial? Sim, são imagens dos aglomerados de galáxias Perseu e Abel 2390 com o efeito de lente gravitacional, o que por si só já é uma prova desse fato mencionado. A galáxia Abel 2390 está a uma distância de aproximadamente 2,7 bilhões de anos-luz de nós. A lente gravitacional cria formas distorcidas ao curvar o espaço-tempo. Isso ajuda a ver objetos incrivelmente distantes com mais clareza. Mas para que esse efeito aconteça na prática, a massa desses objetos não é suficiente. É evidente que há uma enorme quantidade de matéria invisível e não contabilizada. Isso é o que chamamos de matéria escura. No futuro, Euclides fará mapas da distribuição da matéria escura com base na observação de milhões de galáxias e descobrirá as leis da existência desse esqueleto invisível do universo, que atua como uma cola gravitacional, mantendo tudo o que vemos dentro das estruturas. Mas será que Euclides encontrou provas da existência da energia escura? O Observatório Espacial está atualmente no processo de determinar os parâmetros do desvio para o vermelho de bilhões de galáxias, e especialmente para isso, contribui o método dos campos profundos mencionado anteriormente. Dessa forma, o telescópio pode penetrar em diferentes períodos do desenvolvimento das galáxias, rastrear sua evolução e entender como a energia escura e a matéria escura influenciam sua formação e, em princípio, sobre a estrutura do universo. Então, os resultados intermediários e o objetivo da missão do Observatório Espacial Euclides são bastante claros, mas qual é a importância de suas descobertas atuais e futuras para a ciência mundial? Em primeiro lugar, trata-se de desvendar a natureza do universo, suas leis e os detalhes do seu funcionamento. Em segundo lugar, a descoberta de Euclides permitirá melhorar a compreensão da estrutura do macrocosmo e da evolução de seus objetos. Quanto às previsões mais globais, pesquisas desse tipo estimulam a ciência astronômica a se desenvolver de forma mais ativa, especialmente no que diz respeito a ferramentas e tecnologias, e o mais importante é a ampliação do conhecimento de Euclides. Pesquisas sobre esses fenômenos provavelmente levarão não apenas a novas descobertas, mas também a uma modificação significativa das teorias cosmológicas existentes. Por isso, a missão do Observatório Espacial Euclides não pode ser superestimada, ela é importante por definição. Nossos espectadores atentos podem perguntar: por que gastar somas fabulosas no lançamento de um projeto inovador? Se James Webb já está funcionando com sucesso e trazendo novas descobertas, ainda assim faz sentido. Como as tarefas desses telescópios são diferentes, James Webb está focado em estudar áreas menores do universo, enquanto Euclides observa fragmentos muito mais amplos. Pode-se dizer que o observatório espacial é um fenômeno revolucionário, comparável ao telescópio Gaia, que gradualmente mudou a compreensão dos astrônomos sobre as leis da nossa galáxia, a Via Láctea. O sistema solar está se tornando gradualmente um lugar bastante movimentado. A humanidade mal teve tempo de se recuperar da súbita invasão do 13 Atlas, e já apareceu um novo visitante, o 2025 F1 Borisov. Mas será que é realmente um cometa? Uma pergunta semelhante surge ao observar o 13 Atlas. Os telescópios o veem como uma esfera esfumaçada, sem nenhum sinal de cauda. Muito estranho, não é mesmo? Além disso, ele se comporta como um objeto artificial. Tudo, desde a aceleração incrível até a exaustão controlada, como a de um ônibus espacial, sugere claramente que recebemos a visita de um alienígena de uma civilização mais avançada. Talvez o 2025 V1 Borisov esteja de alguma forma relacionado ao 13 Atlas. O que exatamente no comportamento do novo visitante preocupa os cientistas?
Primeiro, o objeto se move em uma velocidade muito alta. Segundo, embora o V1 seja preliminarmente classificado como cometa, ele se parece muito com algo estranho, como se fosse artificialmente criado. Gillerter registra emissões anômalas de gases, incluindo monóxido de carbono e uma enorme quantidade de poeira. Em terceiro lugar, e isso é o mais importante no momento, V1 Borisov é o quarto objeto potencialmente interestelar que veio visitar o Sistema Solar. Você pode perguntar o que há de surpreendente nisso. Afinal, somos participantes comuns da dança universal e rotas cósmicas também passam pelo nosso sistema estelar. Mas, em toda a história das observações astronômicas, os cientistas registraram apenas 4 objetos interestelares, dos quais 2 apareceram neste ano. Não achamos que seja coincidência. Aliás, as dúvidas sobre a natureza natural de ambos os objetos interestelares não são exclusivas nossas e de todos que possuem um mínimo de capacidade de análise. O professor de Ciências Naturais da Universidade de Harvard, o astrofísico Abram Avi Loeb, desde o surgimento dos artefatos interestelares, tenta chamar a atenção da comunidade científica e do público para uma série de estranhezas e anomalias presentes no 3I Atlas e no V1. No entanto, os cientistas lutam até o fim, refutando habilmente praticamente todas as suposições de Loeb. Mas há estranhezas que não podem ser explicadas de forma alguma. Será que finalmente nos deparamos com uma inteligência extraterrestre? Para começar, vamos lembrar quais são as características físicas de ambos os objetos. 3I Atlas, hóspede interestelar, descoberto em 1º de julho de 2025 por um telescópio chileno, em cuja homenagem recebeu o nome. Ele é classificado como cometa, mas e se for um visitante extraterrestre? A emissão de poeira, gás e também a presença de uma coma sugerem algo extraordinário. Mas por que ele foi classificado como um objeto interestelar? Isso aconteceu graças à trajetória hiperbólica, que indica que o enorme pedregulho alongado, com vários quilômetros de diâmetro, veio do espesso disco galáctico. Alguns cientistas acreditam que ele pode representar uma ameaça para a Terra. O que pode ser dito sobre o cometa C 2025 V1 Borisov? O objeto foi descoberto em 2 de novembro de 2025 pelo mesmo astrônomo amador que, em 2019, descobriu 2I Borisov. Se esse cometa é classificado como um objeto interestelar, no momento há debates acalorados sobre isso, pois sua trajetória é condicionalmente hiperbólica. No entanto, é bem possível que a visitante tenha vindo da nuvem de Oort, que está localizada no Sistema Solar. Se for esse o caso, então, embora o cometa tenha vindo de longe, ele pertence à região local e, portanto, não pode ser considerado interestelar. Em geral, os cientistas ainda não determinaram se esse cometa possui uma cauda. Até agora, uma cauda brilhante não foi observada, mas os astrônomos esperam que ela apareça quando o objeto se aproximar mais do Sol. O que pode ser dito sobre a aproximação de V1 com a Terra? Ao contrário do objeto anterior, o cometa vai se aproximar de nós a uma distância inferior a uma unidade astronômica, ou seja, ficará mais perto do que o Sol. A aproximação acontecerá por volta de 25 de novembro de 2025, e ela também é considerada absolutamente segura para a humanidade. Alguns tentam classificar os argumentos do professor de Harvard mencionado, Avi Loeb, como especulações, tentativas de atrair atenção e criar hype em torno de um tema popular. No entanto, é simplesmente impossível ignorar muitos fatos. Por exemplo, em suas inúmeras entrevistas, assim como em artigos na conhecida plataforma online Medium, o astrofísico destaca propriedades desses objetos que nos obrigam a considerar precisamente a hipótese tecnológica. Vamos começar com o 3I Atlas. E a primeira estranheza dele é a aceleração não gravitacional. Em outras palavras, o objeto está voando rápido demais, e é absolutamente incompreensível o que o está acelerando dessa forma. Normalmente, em cometas, essa aceleração ocorre devido a jatos assimétricos de gás e poeira, fazendo com que os corpos percam uma quantidade significativa de massa, até 5 bilhões de toneladas por mês. Já o 3I Atlas, de acordo com as medições do telescópio James Webb, durante o período de observação perdeu apenas 150 quilos, e isso é 1000 vezes menos do que se supunha para essa velocidade. Na verdade, para atingir parâmetros de velocidade semelhantes,
seria necessário uma nuvem de gás do tamanho da nossa Lua, mas os instrumentos não detectam nenhuma estrutura desse tipo. Em resumo, a Villoeb acredita que há 40% de chance de esse objeto ser de origem artificial, e sua aceleração seria explicada pela presença de um motor. Qual é a segunda peculiaridade do 13 Atlas que não pode ser explicada pela ciência tradicional? Porque não só a Villoeb, mas também outros astrofísicos começaram a duvidar que isso seja apenas um cometa comum e não um explorador alienígena. Apesar de o objeto ter se aproximado do Sol a 600 milhões de quilômetros, ele ainda não apresenta uma cauda definida. Por que chamá-lo de cometa? É uma grande bola de neve feita de sujeira e gelo? Por isso, assim que esses objetos sentem o calor de uma estrela, o processo de evaporação começa imediatamente, expulsando gases junto com poeira. É exatamente por isso que, de tempos em tempos, vemos caudas espetaculares e brilhantes com milhões de quilômetros de comprimento. Esse é o comportamento padrão de 99,9% de todos os cometas. O que estamos vendo com o 13 Atlas? Os telescópios identificam apenas uma esfera brilhante e difusa, sem cauda visível. Isso não é estranho? Talvez não haja cauda, porque a superfície do objeto está protegida por uma carapaça que resiste ao aquecimento. Em outras palavras, o visitante é de origem artificial, especialmente se considerarmos também os jatos diretos e não dispersos, semelhantes ao escape controlado de um ônibus espacial. Um nível injustificadamente alto de SO2, uma composição inexplicável com predominância de níquel em vez de ferro, além do fato de que o objeto não se desintegrou. Estando no periélio, como fazem 90% dos cometas, o quadro se torna bastante incomum e até chocante. Será que esse cavalo de Troia disfarçado de cometa é um recado de outra civilização mais avançada? Quais estranhezas o astrofísico Avi Loeb percebeu ao observar o voo do novo visitante interestelar C 2025 V1 Borisov? Neste caso, os cientistas colocam o objeto de forma mais cautelosa no nível mais baixo da escala de probabilidade quanto à sua origem tecnológica. No entanto, não se pode deixar de notar a excentricidade do comportamento deste cometa. Novamente, entre as estranhezas, está a ausência de cauda, que os astrônomos ainda esperam ver mais tarde. É notável que a descoberta do objeto coincidiu com o aparecimento do 13 Atlas no periélio, e isso gerou uma onda de novas hipóteses. Uma delas sugere uma ligação entre os dois objetos, como se insinuasse que o V1 pode ser uma sonda de reconhecimento lançada a partir do 13 Atlas. Apesar de parecer absurda essa suposição, é impossível não notar essa estranha coincidência, especialmente considerando o contato mais próximo do V1 com a Terra posteriormente. Mas qual é o principal argumento que indica a natureza artificial do 13 Atlas? Sem dúvida, é o sinal de rádio registrado proveniente desse objeto. Em setembro de 2025, vários observatórios terrestres estão realizando monitoramento por rádio do artefato que chegou até nós, de origem e propósito desconhecidos. Aliás, a Villoeb desde o início pediu para escanear cuidadosamente o objeto, já que sua trajetória coincide com a direção do famoso sinal WOW de 1977. E então, em 14 de novembro de 2025, os observatórios realmente registraram um sinal de banda estreita em uma frequência próxima à linha do hidrogênio, que é usada pela rede na busca por inteligência extraterrestre e comunicação interestelar. Por que o sinal é de banda estreita? O fato é que o ruído de banda larga geralmente é registrado apenas de estrelas. Por que ouvimos esse som, se o sinal de rádio só pode ser detectado com equipamentos altamente sensíveis? Você ouviu um trecho convertido, compilado a partir de ondas de rádio, gráficos de temperatura e cálculos precisos? Os especialistas da NASA concordam em qualificar esse sinal como prova de origem tecnológica do 13 Atlas. Categoricamente não. Eles não encontram anomalias no espectro do sinal que indiquem sua origem artificial ou codificação. Por isso, os cientistas da famosa agência espacial mantêm sua posição. Tudo o que observamos é uma química cometária padrão. E em quem devemos acreditar? A prova irrefutável deve vir das imagens em alta resolução da câmera IRISE, que está instalada a bordo da sonda orbital que voa ao redor de Marte. As fotos foram tiradas em 2 de outubro, quando a distância entre o planeta vermelho e o 13 Atlas
diminuiu para milhões de quilômetros. Neste caso, de acordo com os cálculos, esses são os valores mínimos possíveis. Vamos comparar nas fotos. Será que eles são realmente tão direcionados e não em leque, como em todos os cometas cujo núcleo tem tamanho exato? De qualquer forma, é preciso observar e não adivinhar, como sugere a Via-Loop. E se for aquele famoso cisne negro, o Black Swan, qual o sentido desse conceito diante do surgimento de visitantes interestelares no sistema solar? Durante séculos acreditava-se que cisnes negros não existiam, mas em 1697 na Austrália, exploradores os descobriram. E isso destruiu completamente as crenças de séculos, mudando a biologia como ciência. Desde então, cisne negro é um conceito que significa que estamos presenciando um evento extremamente raro, com consequências inesperadas, de longo alcance e nem sempre favoráveis. Quem sabe, talvez a chegada do 13 Atlas e do segundo cometa Borisov transforme tudo em nossa civilização, desde a economia e a política até a ciência e a vida de bilhões de pessoas. Será que o mundo nunca mais será o mesmo? No momento, com base nas informações científicas disponíveis e na opinião dos especialistas da NASA, as chances de o objeto 13 Atlas ser artificial são extremamente baixas. Em que se baseiam os oponentes do astrofísico de Harvard, Loeb? Em primeiro lugar, eles apontam para a ausência de manobras desse objeto e para a origem natural dos sinais de rádio. Se as imagens da câmera da sonda orbital de Marte mostrarem uma coma em forma de leque no 13 Atlas, as chances de origem artificial do objeto cairão praticamente a zero. E ainda assim, o que acontecerá se for descoberto que é uma sonda alienígena? Quais poderiam ser seus objetivos? Muito provavelmente, os defensores da teoria de reconhecimento sobre o Loeb, após o aparecimento do V1 Borisov, discutem seriamente o envio de drones de desembarque próximos à Terra para observar as atividades da humanidade. Mas e se for um cavalo de Troia? Nesse caso, talvez o objeto represente uma ameaça oculta e esteja manobrando ao redor da Terra por caminhos indiretos, disfarçado de cometa e planejando um ataque surpresa. No entanto, ninguém sabe de nada com certeza agora. Então, por enquanto, todas as suposições sobre uma origem tecnológica são pura especulação. No momento, observamos que ambos os objetos realmente não representam nenhuma ameaça para os terráqueos e, em breve, pretendem deixar os limites do sistema solar. Você olha para o céu e vê um objeto voando em uma velocidade anormal. O que você pensaria sobre ele? Opções de resposta: A. É um meteoro. B. É um satélite. C. É um OVNI. Este vídeo é destinado a todas as categorias de espectadores, porque apresenta evidências que não podem ser ignoradas. E aqueles que escolheram a terceira opção de resposta terão o privilégio de se alegrar mais uma vez. O que vocês acham das histórias sobre os foguetes fantasma registrados nos céus da Escandinávia em 1946 e que não coincidem em nada com a atividade dos fluxos de meteoros e a observação de objetos não identificados pela tripulação do voo 105 sobre o Oceano Pacífico em 1947 e o primeiro voo de um artefato estranho filmado em vídeos sobre a cidade de Great Falls, documentado por um treinador local de beisebol? A história da observação de fenômenos aéreos não identificados, UAP ou OVNIs, tem milhares de anos, desde os tempos do Antigo Egito e do Sagrado Império Romano. Mas no século XX, com o surgimento de tecnologias para registrar anomalias, o acervo de relatos de OVNIs aumentou significativamente. No entanto, a maioria dos casos era explicada por fenômenos naturais, erros de observação ou ações militares. Mas existem 10% dos incidentes que não podem ser explicados nem mesmo com investigações minuciosas. É sobre eles que vamos falar. Então, o que o Pentágono está escondendo de nós e por que exatamente ele? Curiosamente, esses casos inexplicáveis por uma estranha coincidência, na maioria das vezes são registrados justamente por militares ou civis dos Estados Unidos. Então, o local dos acontecimentos é nas proximidades do Monte Rainier. A época é junho de 1947. Quem e o que foi observado então no céu americano? O piloto particular Kenneth Arnold,
ao sobrevoar nas proximidades da montanha mencionada, de repente viu 9 objetos em forma de disco voando a uma velocidade incrível para a metade do século XX, cerca de 1.900 km por hora. Naquela época, não existia nenhuma aeronave capaz de se deslocar tão rápido. Kenneth Arnold chamou esses objetos de pratos saltando sobre a água, e desde então a expressão adquiriu um significado permanente. No senso comum, os OVNIs ainda são chamados de discos voadores, como um cidadão cumpridor da lei. O piloto relatou o incidente aos militares da Força Aérea dos Estados Unidos. As autoridades não conseguiram explicá-lo. Então o incidente foi incluído no projeto Blue Book, onde de 12 mil casos, 701 nunca encontrou uma explicação plausível. Sabe o que é considerado uma grande desvantagem nessa história? É que o piloto não fotografou os objetos, embora tenha feito muitos esboços. O que você sabe sobre o lendário incidente de Roswell? Esse é mais um testemunho da descoberta de objetos voadores não identificados. Além disso, o evento mais famoso e controverso, um acontecimento chave na história da ufologia, ocorreu em 1947, perto da cidade de Roswell, no estado do Novo México. Esse incidente inspirou a sociedade a criar a teoria sobre a Área 50, e contribuiu para o surgimento da série Arquivo X, e até mesmo para a criação do Museu Internacional de OVNIs em Roswell. O que aconteceu naquele dia de verão? O fazendeiro William Brazier encontrou em seu rancho destroços metálicos feitos de materiais parecidos com papel alumínio, mas que não se quebravam nem queimavam. Quando o homem contou isso ao chefe local, que por sua vez avisou os militares cuja base ficava próxima, os destroços foram recolhidos no dia seguinte, aparentemente às pressas. O oficial da base militar Walter Codds afirmou à imprensa que o exército dos Estados Unidos capturou um disco voador. Algumas horas depois, a declaração foi desmentida pelo próprio general Roger Ramey, mas já não era mais possível conter o fluxo de informações. Segundo dados oficiais, eram destroços de um balão-sonda. Também foram mencionadas teorias de que eram dispositivos ocidentais destinados a monitorar testes nucleares realizados na União Soviética. Mas até hoje essa situação não foi totalmente esclarecida. Mas isso é passado. E como está a situação com a detecção de OVNIs agora, considerando as capacidades aumentadas de registrar incidentes? O século XXI surpreende ainda mais os entusiastas da ufologia. E novamente, nesse contexto, frequentemente aparecem pilotos da Força Aérea dos Estados Unidos. Por exemplo, em 2022, as câmeras de um drone MQ-9, que monitorava um dos locais no Oriente Médio, registraram algo inexplicável. Julgue por si mesmo. O que você acha que é isso? O operador do drone, atônito, ignorou suas obrigações e, em vez de monitorar o local designado, começou a seguir esse artefato, parecido com uma esfera metálica, voando em alta velocidade e desaparecendo periodicamente do campo de visão devido ao efeito de paralaxe. E isso foi filmado 1 ano antes do incidente mencionado na parte oeste dos Estados Unidos. O que você acha disso, Carl? Fazer o quê? Em uma era de progresso tecnológico, é difícil ignorar fatos óbvios. Então será que estamos compartilhando o espaço aéreo da Terra com mais alguém? Se tudo o que foi dito acima não te convenceu, então dê uma olhada nas imagens de vídeo gravadas do destroyer americano Russell. O que você acha que é esse estranho triângulo ofuscante? Cientistas céticos, após analisarem o material, concluíram que isso é resultado de um efeito óptico, embora, até mesmo na opinião de alguns funcionários do Pentágono, o objeto se pareça mais com um dirigível metálico. Quer ver a foto mais nítida de um OVNI já feita durante todo o tempo de observação? Aqui está ela. O disco voador registrado no estado de Nova Jersey, perto da cidade de Passaic, foi fotografado por George Stock em 31 de julho de 1952. Infelizmente, os céticos na época criticaram a foto, chamando-a de chapéu de senhora para o sol. Lembram das famosas gravações em vídeo do Pentágono que mencionamos em um dos vídeos anteriores? Agora vamos mostrá-las para vocês novamente. E também vamos nos perguntar por que os materiais feitos entre 2004 e 2015 só foram divulgados agora
Talvez isso seja apenas a ponta do iceberg, e os fatos acumulados já não façam mais sentido serem escondidos. De qualquer forma, olhem atentamente para esses vídeos gravados a partir do porta-aviões Theodore Roosevelt e tirem suas próprias conclusões. Os próprios objetos que vocês veem foram chamados de tic-tacs, pois mudavam sua trajetória e velocidade de forma incrivelmente rápida. Mas por mais vídeos, fotos e incidentes que analisemos, até o momento a questão de quem está comandando o nosso céu continua em aberto. Quem foi que um grupo de civis e cientistas viu em seus binóculos em maio de 1949, quando simplesmente decidiu pescar? O que estava fazendo nesse local um objeto com 20 metros de diâmetro, pairando a uma altura de 1,5 km acima da Terra? E se tudo isso são apenas invenções e fruto da imaginação, então por quê? Em 26 de julho de 2023, foram organizadas audiências no Congresso dos Estados Unidos dedicadas aos OVNIs. Então, havia o que discutir nelas? Em particular, parte do evento foi dedicada justamente aos relatórios do Pentágono, cujos vídeos mostramos para vocês. Aliás, essa foi a primeira audiência oficial no Congresso dedicada a um tema tão polêmico. Elas foram organizadas pelos congressistas Nancy Mace e Tim Burchett. Acredito que isso aconteceu devido à pressão da sociedade e ao fato de oficiais da Força Aérea dos Estados Unidos não quererem mais ficar em silêncio sobre o que viram durante o serviço. A figura central das audiências foi David Grush, funcionário da Agência Nacional de Inteligência Geoespacial e ex-oficial da Força Aérea. Como foi o depoimento deles? David Fravor, almirante aposentado da Marinha dos Estados Unidos, e Ryan Graves, piloto militar, todos eles observaram pessoalmente os tic-tacs e outros incidentes registrados durante os exercícios. Por exemplo, Grush afirmou que nos locais de queda de OVNIs, frequentemente eram encontradas biotecnologias, ou seja, restos de alienígenas, sem falar nos destroços de suas naves. E Fravor descreveu em detalhes o incidente com os tic-tacs, ocorrido em 2004. Segundo ele, eram objetos ovais com cerca de 12 metros de comprimento, que não apresentavam motores visíveis, mas manobravam com uma aceleração impressionante, inalcançável para as tecnologias atuais. Isso foi registrado em vídeo. Quais conclusões foram tiradas? Após amplas discussões no Congresso, Tim Burchett afirmou, e praticamente todos os que falaram concordaram com ele, que o Pentágono vem escondendo dados sobre OVNIs desde 1947 e alimentando o público com histórias convenientes. Na verdade, tanto as luzes de Lubbock, fotografadas por um calouro do Instituto de Tecnologia do Texas no verão de 1951, quanto as fotos de OVNIs em McMinnville, Oregon, e objetos parecidos com pessoas usando mochilas a jato, voando a alturas inacreditáveis onde nem mesmo drones conseguem chegar. Tudo isso não é mistificação nem fraude, assim como o que foi visto por 10 mil espectadores em um estádio de futebol em Florença, em 1954, quando observaram uma verdadeira frota de OVNIs que de repente parou sobre o campo de futebol. Também não parece ser falsificação a invasão de Washington, o incidente que ocorreu de 12 a 29 de julho, o incidente de 1952 no Aeroporto Nacional de Washington. Aqui está uma das fotos de arquivo de OVNIs daquele período, sem falar na mundialmente famosa Batalha de Los Angeles, que quase coincidiu com o ataque traiçoeiro da frota imperial japonesa a Pearl Harbor, durante a qual, na noite de 25 de fevereiro de 1942, a artilharia costeira do condado de Los Angeles disparou projéteis antiaéreos no céu por uma hora inteira, contra alvos que depois desapareceram ou, como dizem alguns contemporâneos desses eventos, foi um alarme falso ocorrido em meio à histeria militar. Fica a impressão de que, neste exato momento, algo está agindo com objetivos desconhecidos. Talvez sejam pessoas do futuro observando seus antepassados desavisados. Isso não lembra para você uma espécie de simulação ou um jogo de computador multicomponente em escala universal? Pare por um segundo, olhe ao redor e responda à pergunta: o que te cerca é realidade ou ilusão? Preste atenção, pode não ser só cansaço dos olhos, mas pixels realmente sendo carregados ao seu redor. É impressionante,
mas até mesmo Pitágoras, Platão e Aristóteles acreditavam que apenas as ideias e os números eram materiais e o resto não passava de sombras ilusórias. Com o avanço das tecnologias digitais, essas hipóteses têm sido cada vez mais confirmadas. Então, será verdade que vivemos em uma simulação de computador? E como isso se relaciona com Albert Einstein e a lei da incerteza de Heisenberg? Antes de responder a essas e outras perguntas, vale ressaltar que, se essa afirmação for verdadeira, essa descoberta pode superar em importância até mesmo o sistema heliocêntrico de Copérnico. Quais teorias modernas consideram nossa realidade como uma simulação? Qual é o significado da incerteza quântica e será que a vida pode realmente ser uma matriz? Um defensor ativo da hipótese da simulação é o filósofo sueco, professor da Universidade de Oxford e diretor do Instituto para o Futuro da Humanidade, Nick Bostrom. Ele é conhecido por suas reflexões relacionadas ao transhumanismo, incluindo clonagem, criogenia e o upload da consciência para suportes digitais. Nick Bostrom conta com o total apoio de um dos atuais adeptos da hipótese da matriz, Elon Musk. Além disso, ele já admitiu várias vezes que ficaria feliz se isso fosse verdade. Se você assistiu ao filme Matrix, lançado em 1999, então tem uma ideia do que estamos falando. E se você joga GTA, San Andreas ou outros jogos com gráficos realistas, mais ainda. Por exemplo, o protagonista do gameplay anda pela avenida, interage com outros personagens, usa armas e veículos. Ao mesmo tempo, na rua paralela não há absolutamente nada, embora o protagonista tenha certeza de que lá também a vida está acontecendo. Isso continua até que o personagem mencionado apareça nesse local. Imediatamente, tudo ao redor ganha vida, e o lugar de onde ele acabou de sair se transforma em um vazio digital. Esse princípio está na base de qualquer jogo de computador, ou seja, no mundo digital dos jogos de tiro, estratégias e sandboxes. Assim como na hipótese da matriz, a realidade depende totalmente do observador. Mas existem provas científicas para essa teoria apresentada ou tudo isso é fantasia? As respostas precisarão ser buscadas na física quântica, ciência cujas complexidades confundem até cientistas experientes. Para isso, vamos recorrer a um exemplo bem conhecido e mais compreensível, demonstrado com base no experimento de Thomas Young, realizado pela primeira vez no início do século XIX. Curiosamente, isso aconteceu muito antes do surgimento da mecânica quântica como ciência e de seu dualismo onda-partícula. Qual era a essência do experimento? Simplificando, os fótons eram passados por duas fendas, resultando em um padrão de difração na parede, o que caracteriza a natureza ondulatória da luz. Isso pode ser comparado a bolinhas de tênis e ondas do mar. As primeiras, ao passarem pelas fendas, deixarão duas faixas nítidas na parede, como se espera de partículas, enquanto as segundas deixarão marcas de interferência alternadas das ondas que se propagam. Parece tudo lógico. A natureza ondulatória da luz está comprovada, mas onde está a pegadinha? Aqui está ela. Assim que detectores eram instalados perto das fendas, ou imaginavam observadores, os fótons imediatamente começavam a apresentar características de partículas. Experimentos semelhantes foram realizados com elétrons, nêutrons, prótons, mas o resultado continuava o mesmo. É evidente que toda a matéria no universo possui uma natureza corpuscular ondulatória, e suas características dependem muito do observador, exatamente como nos mundos de computador. E aqui está o segundo exemplo claro. Você já ouviu falar do fenômeno do emaranhamento quântico? O sentido disso é que um elétron é colocado longe do outro e, na ausência de um observador externo, eles estão em superposição, ou seja, possuem simultaneamente ambas as características principais. Mas assim que o primeiro elétron do par emaranhado, sob o olhar atento do observador, começa a girar, digamos, para a direita, o segundo imediatamente começa a girar na direção oposta. Isso acontece mesmo se um elétron for deixado na Terra e o outro colocado em Netuno ou no suposto ponto de singularidade do Big Bang. Acontece que a informação entre os objetos é transmitida instantaneamente, ou seja, muito mais rápido do que a velocidade da luz. Mas será que algo pode se mover mais rápido? Isso contradiz grosseiramente todas as leis conhecidas atualmente. No entanto, Albert Einstein não via nada de estranho nisso. Ele acreditava que, quando o átomo de algum elemento emite dois elétrons,
Eles já contêm informações sobre os futuros spins ou rotações. Mas muitos anos depois, John Bell provou que a escolha das características dos elétrons é absolutamente aleatória e depende totalmente do observador. Quais conclusões em relação à hipótese da matriz podemos tirar dessas informações? Elas se impõem por si mesmas. No mundo físico, muitas coisas parecem impossíveis, mas em uma simulação de computador tudo faz sentido. O processador controla o comportamento e as características de todos os pixels, não importa a distância em que estejam, e para isso ele não precisa de tempo, tudo acontece instantaneamente. O que é isso senão uma matriz? A hipótese da simulação por computador consegue conciliar com sucesso a física clássica e a quântica, evitando paradoxos. Tudo é lógico, equilibrado e regular. Além disso, a falta de especificidade nas características dos elétrons, ou seja, a presença da superposição, pode ser intencional, criada para economizar recursos, já que até mesmo os computadores mais poderosos têm recursos limitados. Claro, se observarmos a história do desenvolvimento da cibernética, fica claro o quão rapidamente nossas máquinas inteligentes estão evoluindo, mas, considerando as proporções universais da matriz, tudo tem seus limites. Dessa forma, foi escolhida a opção mais simplificada possível, baseada no efeito do observador. O cálculo das características, principalmente de objetos pequenos, só é feito quando alguém se interessa por eles. Compare com o carregamento tardio de detalhes insignificantes em jogos de computador, quando o conceito já está claro, mas detalhes ainda estão sendo carregados. A humanidade já consegue criar mundos virtuais impressionantemente realistas. E no futuro tudo será ainda mais natural e, quem sabe, talvez passemos a viver em uma simulação. Talvez, neste momento, a humanidade participe do projeto de outra pessoa sem suspeitar. O futurólogo Medvedev, ao discutir em seu artigo as ousadas suposições de Nick Bostrom, menciona termos relacionados à hipótese da matriz, como metaverso, que inclui tanto mundos reais quanto mundos virtuais. Aliás, o próprio Bostrom admitia não apenas a simulação realizada com a ajuda de supercomputadores, mas também aquela demonstrada na trilogia Matrix, ou seja, uma realidade artificial gerada durante o sono. Quais conclusões podem ser tiradas após a análise das informações acima? Não é impossível que, neste exato momento, nós estejamos participando de um projeto virtual global, aprimorando nossas habilidades diariamente, tentando farmar o máximo de loot possível e conquistar uma conquista por completar uma missão. Mas isso é impensável, muitos dirão, e talvez estejam errados. Pense bem, uma célula cerebral é um objeto físico como qualquer outro com certas características. E assim que entendermos como isso funciona, poderemos literalmente criar versões eletrônicas de personalidades únicas e carregá-las em mídias digitais. E essas pessoas poderão viver em cópias de cidades reais. Mas será que ninguém mais tentou refutar a influência do observador sobre os objetos? A tentativa mais significativa de fazer isso foi feita por Werner Karl Heisenberg, em 1927. Ele afirmava que o elétron pode mudar sua natureza ondulatória para propriedades de partícula se for influenciado por um fóton de luz. Ou seja, é exatamente essa manipulação que pode influenciar o elétron e não o observador. Além disso, o cientista acreditava que só é possível determinar uma característica da partícula, ou o impulso, ou sua localização em um ponto específico, pois não é possível medir com precisão igual as coordenadas e a velocidade da partícula. Essa valiosa descoberta foi chamada de princípio da incerteza de Heisenberg. À primeira vista, parece que ela pode refutar a hipótese da matriz, mas na verdade esse princípio não a contradiz em nada. Se supormos que existe uma infinidade de universos paralelos, então em cada uma dessas versões haverá parâmetros próprios dos objetos quânticos, relevantes para observadores específicos. Assim, tudo faz sentido. Não se sabe qual teoria está correta, mas a suposição de que estamos habilmente integrados em algum grande projeto virtual global não deixa em paz os pesquisadores modernos e as pessoas comuns. Quem sabe, talvez em algumas décadas, diante de uma nova realidade, as ideias tradicionais sobre o mundo pareçam um mapa primitivo de Ptolomeu, em comparação com um navegador GPS. Enquanto esses tempos iluminados não chegam, ganhe pontos de experiência e desenvolva seu cérebro junto com o canal Hubble. Quem sabe quão selvagens e distantes da verdade seriam nossas ideias
sobre o espaço próximo se não fossem esses incansáveis trabalhadores. Por isso, em respeito aos méritos deles, não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar o vídeo com os amigos. Ainda temos muitos episódios novos e igualmente interessantes pela frente, continue acompanhando.